Hoje nós vamos entrar numa seara bem polêmica. Eu tenho falado aí nos últimos vídeos sobre isso, sobre o tema pagar imposto é mais barato. Eu sei que muita gente não vai aceitar isso, mas a gente vai tentar aqui, nas nossas conversas, mostrar que sim, a gente defende a tese de que é mais barato. Então, eu vou aqui abrir, né, com vocês a questão, primeiro, da informalidade. Todo empresário mostra, apresenta que o seu negócio é rentável. Mas quando a gente começa a discutir, entra dentro da história dele, da operação, a gente vê que as práticas contábeis, os registros, não são levados assim a ferro e fogo. Então, a primeira questão é, se levado, se formalizado, se pago todas as obrigações em ordem, o negócio seria rentável? A maioria, eu diria que não. E o empresário ele acaba praticando isso, usando esses recursos que ele gera na operação dele e sonegando, vou entrar primeiro, vou querer discutir imposto. Né? Eu acho que, Jaime, a primeira opção do empresário quando está com dificuldade financeira é deixar de recolher os impostos. Né? Isso é muito comum, quase que 100% das empresas que estão com dificuldade financeira optam por não recolher os impostos. O problema é que a autuação ela vem bem pesada, porque eu posso citar como exemplo um dos diversos casos que nós trabalhamos no escritório, que foi a ausência de recolhimento do ICMS. A Fazenda do Estado de São Paulo, ela autuou a empresa, fiscalizou, autuou, e posteriormente ela emitiu multa em mais de 100% do valor da mercadoria, não foi nem do valor do imposto que foi deixado de recolher. Então, um débito que a princípio seria de R$50 mil, foi para R$350 mil. Né? Isso nós conseguimos discutir no judiciário e reduzir para 100% do valor, a multa, para 100% do valor do tributo, e não do valor daquela mercadoria que você fez o negócio. Isso é só um exemplo de como pode ser custoso para a empresa a sonegação, entre aspas, né? O deixar de recolher os tributos. E isso tem que ser trabalhado com mais cautela pelos empresários. E desse caso específico que você falou sobre ICM, tem alguma coisa que caracteriza crime na sonegação de imposto? É no ICM? Isso, tem a parte da questão do ICMS que pode caracterizar crime. O Alex fala com mais propriedade isso, que é a especialidade dele. Sim. Existe uma lei, né, que define as condutas que são consideradas crime contra a ordem tributária. Né? Então, até eu costumo dizer, quando eu dava aula, né, em faculdade, que são 2 artigos só da lei que definem as condutas que são consideradas como sonegação. E muitas das práticas que as pessoas têm, até como pessoa física, muitas pessoas, né, avaliam notícias aí de televisão em relação a determinada empresa. Teve uma fabricante de refrigerante brasileira um tempo atrás que teve um problema sério, o dono da empresa foi até preso por um dia por conta de sonegação tributária. E as pessoas olham isso como algo né, de repúdio para o outro, mas esquecem de olhar para si. Né? Então, a pessoa que olha isso, mas ela vai num lugar e pede para comprar sem nota, ela também está praticando, do ponto de vista criminal, é exatamente a mesma conduta do grande que sonegou lá bilhões de reais. Então, essa característica hoje, né, e daqui para frente, ela tem se tornado um risco muito grande para as empresas de um modo geral. Por quê? Porque a tecnologia está favorecendo ao fisco. Né? Antes o fisco tinha que ir na empresa, pedir os livros contábeis, olhar lá as informações, aí ele tinha que pedir quebra de sigilo bancário se ele achasse que tinha alguma
não conformidade lá, aí o juiz tinha que autorizar essa quebra de sigilo, não era muito fácil conseguir essa quebra de sigilo, para cruzar os dados e aí vinha um extrato tudo em papel, ele tinha que fazer toda essa análise manualmente, né, empresa por empresa, e você tem um número finito de fiscais para fazer isso tudo. Então, o percentual de empresas que tinha algum problema relacionado a isso era pequeno, por conta da falta de capacidade do Estado em fiscalizar. Hoje, o fisco não precisa mais de ordem judicial para quebrar sigilo bancário. Então, basta, o STF já reconheceu que o fisco pode solicitar diretamente para os bancos e eles vão ser obrigados a fornecer todas as informações bancárias. Isso vem em formato de arquivo, que é trabalhado no computador. Então, o cruzamento de dados já tem software que faz esse cruzamento de dados. E a empresa hoje emite nota fiscal eletrônica que toda a informação da transação está em poder do fisco. Antes mesmo de sair na impressora o papelzinho lá, que é a DANF, né, da nota fiscal eletrônica, ou o cupom fiscal, o fisco já tem esse dado, porque só sai na impressora o cupom fiscal porque o fisco autorizou a emissão daquele documento. Então, as empresas, de um modo geral, elas estão com a estrutura exposta diariamente e em tempo real para o fisco. E por que o fisco não faz, né, um trabalho mais maciço? Porque ele anda se organizando para gerenciar todos esses dados, essas informações, e quando ele fizer um movimento, ele vai fazer isso, inclusive, retroativo dos últimos 5 anos. Então, a empresa que hoje está achando que está no lucro, né, por não pagar tributos, ela está colocando em risco a continuidade do negócio. Então, uma coisa importante é que prescreve o débito tributário? A maioria, sim, né, com 5 anos. São várias etapas que podem renovar esse prazo de 5 anos. Né? Então, o fisco ele tem 5 anos para fazer o lançamento do tributo. Né? Então, se a pessoa vendeu sem nota, ele tem 5 anos para identificar que aquela venda foi sem nota e lançar o tributo. Dentro desse lançamento, ele tem mais 5 anos para cobrar esse tributo. Então, não é necessariamente passou 5 anos, a história prescreve e morreu. Mas algumas outras obrigações, do ponto de vista até trabalhista, elas não prescrevem nunca. Né? Então, o recolhimento de um fundo de garantia, inclusive a fiscalização de fundo de garantia, ela se dá de uma maneira que o fiscal chega do Ministério do Trabalho, ele chega e a empresa é obrigada a deixar à disposição do fiscal todas as informações desde quando a empresa foi aberta. Não é que eu vou mostrar os últimos 5 anos. Não, se a empresa tem 30 anos, ele pode olhar os últimos 30 anos de recolhimento do fundo de garantia para verificar se aquilo foi feito dentro da conformidade. E se você não tiver à disposição do fiscal os dados desse período todo, ele pode já fazer um auto de infração e considerar que aquele período que não foi apresentado não foi recolhido. Então, é muito complexo esse tema. O Brasil é campeão de tributação, né? Nós temos uma legislação federal que abrange vários tributos que são de competência federal. Você tem 26 estados e um Distrito Federal que tem leis próprias, cada um com a sua regra de cobrança, né, dos tributos de competência do Estado. E você tem mais de 5.570 municípios que também possuem cada um uma legislação específica para cobrar os seus tributos. Então, é muito complexo no Brasil você gerenciar essa questão das obrigações tributárias. E se você não fizer bem feito, isso vai gerar, né, um rabinho para trás que vai ficar uma ponta solta e isso pode se tornar uma bola de neve com facilidade. Pegando esse gancho, nós temos um time grande na Yorkstone debruçado sobre a questão da reforma tributária. Então, isso vai ser um outro vídeo, a gente vai acabar discutindo sobre os impactos da nova reforma. Mas o fato por mais que tenha uma nova forma de apurar o imposto,
ele vai continuar existindo. Então, a cadeia vai continuar pagando. Então, só na linha do que a gente falou, que é melhor, é mais barato pagar imposto do que sonegar, então, só nesse primeiro ponto a gente pode dizer que um empresário que sonega, ele pode incorrer em crime e ele pode ter um problema legal que pode passar de 5 anos seguramente, que ele vai estar respondendo. Então, já começamos por aí no ônus de você sonegar. Além do passivo que ele está acumulando, né, Jaime? Sim, que é quando você acresce, como você falou, as multas e as penalizações, ele fica impagável. Né? Lembrando que o tributo ele é corrigido mensalmente. Né? Isso. Então, além disso, aquele que sonega e o fisco acaba, de alguma forma, imputando um ônus a ele também tem dificuldades, porque agora você pode protestar, você tem o seu nome incluído no cadastro de devedores. E aí você tem o problema da falta de crédito. Então, qual é a empresa que consegue comprar com crédito? Se ela está notificada e ela consegue comprar, seguramente ela não vai pagar o melhor preço, porque aquele fornecedor vai estar cobrando um sobrepreço no que ele estiver adquirindo. Por outro lado, ela vai precisar de capital de giro. As instituições bancárias são impiedosas com isso. Né? Até a gente brincou em algum caso nosso aqui que banco tolera tudo, menos devedor. Menos né? nome então, escrito no CADIM, né? Cadastro de inadimplentes. Então, quanto custa se o empresário começar a ele ter que usar o capital de giro dele na operação do que usar capital de terceiro? Então, quer dizer, acho que aí, não sei se vocês concordam, mas é um ônus também você não ter crédito, né? Exato. E eu acho que é bastante relevante a gente ressaltar que a Fazenda, tanto nacional quanto estadual ou até municipal, ela dispõe de meios de parcelamento dos débitos, né, Alex? Então, uma empresa hoje que possui um passivo fiscal muito grande, ela tem meios para conseguir regularizar isso, inclusive com um prazo até bem elastecido. Né? Isso é bastante relevante e acredito que seja talvez uma solução para aqueles que estão na inadimplência. Você sabe que eu estou aqui falando e na medida que a gente conversa, eu vou pensando nos nossos cases e o que os empresários usam nos argumentos contra nós, o que eles sonegam. Então, eu estou aqui imaginando um diálogo com algum deles. Então, alguns dirão, ora, eu só vou ter, se eu sonegar e eu não for pego, eu não tenho problema nenhum, minha vida que segue, né? A gente pode discutir, ele tem uma bomba relógio, em algum momento ele vai ser pego. No final, eu vou citar um pouco, vou colocar aqui como tema, o uso de inteligência artificial por parte dos bancos e por parte do fisco para finalizar essa nossa questão. Mas antes disso, eu vou colocar algo que eles usam, então, o empresário, ele sonega, ele não tem problema nenhum, porque ele não foi pego ainda, e ele gera patrimônio, ele fica com esse patrimônio, ou gera recursos com ele, e ele vem com uma solução brilhante, que é o uso, aqui a gente fala agente cítrico, mas o uso dos laranjas.